Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da disciplina de PDS, o vídeo sobre o capítulo 2, a aula sobre o capítulo 2, que em português é chamado de sinais e sistemas discretos no tempo. A gente vai ver várias definições sobre sinais e sistemas discretos no tempo, vamos ver convolução, equação de diferenças, e no final vamos ver transformado de Fourier. Quem já fez a disciplina de sistemas lineares já viu vários desses conceitos aqui, então pode ter um pouco de revisão. Tá? Mas eu vou dar desde o começo, como se vocês não tivessem visto nada. Ok? Eu estou gravando essa introdução aqui a esse vídeo em 2021 para atualizar, mas o resto do vídeo foi gravado em 2020. Sinal é uma função que pode ser contínua ou discreta, uma variável independente. E a variável independente pode ser o tempo, o espaço, o tempo, no caso de um sinal de voz, por exemplo, um espaço no caso de uma imagem. Pode ser um sinal unidimensional, um sinal bidimensional, né? Unidimensional no caso de uma voz, de um áudio, ou bidimensional no caso de uma imagem. Obviamente, isso são só exemplos, né? Tem vários outros exemplos. Aqui na disciplina, a gente vai tratar sempre com sinais unidimensionais e cuja variável independente é o tempo. Tá? Mas, nas nossas outras aplicações, né, nas práticas e nos projetos, a gente vai expandir, vai poder trabalhar com imagens, que é um sinal bidimensional com variáveis independentes de tempo, enfim, com qualquer tipo de sinal. Ok? Existem três tipos de sinal. O sinal analógico é aquele sinal cuja variável independente e a amplitude são contínuos. Certo? São sinais contínuos no tempo analógico. Os sinais discretos no tempo são aqueles sinais cuja variável independente foi discretizada. O tempo, no caso, foi discretizado, foi amostrado. Certo? É um processo de amostragem. Então, o tempo é discreto, porém a amplitude continua sendo contínua. Certo? E o sinal digital é aquele sinal cuja variável independente é discreta e a amplitude também é discreta. Certo? É o processo de quantização da amplitude. Do sinal discreto do tempo para o sinal digital, nós temos o processo de quantização da amplitude. Então temos esses três tipos de sinal analógico, variável independente e amplitude contínua, discreto no tempo, variável independente discreta e amplitude contínua, sinal digital, ambos são discretos. O que é processado num computador é um sinal digital, é um sinal que tem precisão finita. É esse tipo de sinal que é processado no computador. Mas o que nós vamos estudar aqui na disciplina são sinais discretos no tempo, ou seja, sinais com amplitude contínua. Certo? Por quê? Porque a gente vai poder usar a matemática clássica, a matemática tradicional, em vez de usar a matemática de precisão finita, que é bem diferente. Tá? Porém, como eu mencionei em sala de aula, se a quantização foi bem feita, esses dois sinais vão ser muito parecidos. Depois a gente entra no conceito de sistema. Sistema é um fenômeno, é uma transformação. Certo? Uma transformação que tem como entrada um sinal e como saída um sinal. Se a entrada for contínua e a entrada e a saída forem contínuos, o sistema é contínuo no tempo. Se a entrada e a saída forem discretas no tempo, o sistema é dito discreto no tempo. A grande diferença de implementação desses dois tipos de sistemas é que o sistema contínuo você implementa via hardware, né? Implementando o seu circuito, né, se for o caso, ou o seu sistema dinâmico, o sistema massa-mola, enfim. Enquanto que no sistema discreto você implementa via software, via processador, você programa ele. Então o sistema discreto é muito mais adaptável à tecnologia, é muito mais flexível. Né? Aí vocês estão vendo a notação que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar sempre para tempo discreto, né? Sinal em tempo discreto, colchetes com N, onde N é um inteiro. Okay? E para tempo contínuo, a gente vai usar sempre parênteses. Tá? E no caso, a gente vai usar a letra T minúscula para tempo contínuo. Aí um pequeno exemplo de amostragem. Em seguida, a gente entrou nas operações básicas consequentes. Né? São três as operações básicas. A soma ou subtração, na verdade, cinco, né? Soma ou subtração de duas sequências, que é a soma ou subtração ponto a ponto. Multiplicação ou divisão de duas sequências, que é a multiplicação ou divisão ponto a ponto. E a multiplicação de uma sequência por uma constante. Então, nesse último caso, você vai ter que todas as amplitudes vão ser multiplicadas pela mesma constante alfa. Em seguida, nós vimos as principais sequências básicas que a gente vai utilizar na disciplina. Começamos pelo impulso unitário, que é uma função bem simples,
ao contrário do que acontece no tempo contínuo, onde a função impulso ela é bem complexa, né, de entender. O impulso unitário nada mais é do que um sinal, que é todo igual a zero, e para n igual a zero ele vale 1. Apenas isso. Então, um sinal bem simples. A gente tem um resultado bacana envolvendo o impulso, que foi esse que está aqui em cima, né? Que é qualquer sequência pode ser expressa como uma soma ponderada de impulsos deslocados no tempo. Né? Tem aqui uma figurinha mais à frente que pode ajudar a gente. Estou já chegando. Aqui, essa aqui. Se a gente olhar para essa figura aqui, ela é composta de 3 componentes. Né? Eu posso quebrar esses 3 componentes, né, dessa forma que cada componente dessa, cada pauzinho desse é um impulso deslocado no tempo e ponderado por amplitude. Tá? Então, o sinal final eu posso enxergar como sendo uma soma de impulsos, soma ponderada de impulsos deslocados no tempo. Vamos voltar agora. Tá? O mesmo poderia se aplicar, por exemplo, se fosse esse gráfico aqui, ó. Cada pauzinho desse é um impulso deslocado no tempo multiplicado por alguma amplitude. Tá? E aí, de forma geral, a gente tem essa equação do meio aqui. Essa equação do meio mostra o x de n, expresso como uma soma de impulsos deslocados no tempo. O que é importante aqui destacar nessa equação é que o n aqui está dentro do delta. Ou seja, o que é uma função no tempo aqui é o delta e não o x. O x aqui está indo apenas com uma ponderação, né? Como fator de ponderação. E quem é a função no tempo mesmo aqui é o delta. Tá? A gente usou isso aqui, né, para chegar na convolução. Bom, espero que vocês estejam relembrando bem aí. Em seguida, nós temos o degrau unitário, que é um sinalzinho bem simples também, ele é todo nulo para n negativo. E para n maior ou igual a zero, ele vale 1. Tá? Ele, assim como os outros, que eu acabei de falar, ele pode ser expresso como uma soma acumulada de impulsos, como mostra essa equação aqui. Ó. Principalmente essa do meio aqui, é mais fácil de entender. Ela é a soma de infinitos impulsos. Tá? Eu vou passar rápido nessa parte, que eu acho que é mais tranquilo. A gente vai usar muito a sequência exponencial real, a senoidal e a senoidal complexa, né? Que é no caso de ter A e alfa complexos, né? Nesse caso, é bom relembrar a fórmula de Euler, né? Que diz que exponencial de J θ é cosseno de θ mais J seno de θ. Tá? Como está aqui, então a exponencial complexa vai ser uma exponencial real vezes uma exponencial complexa de módulo unitário. Esse Ezinho é elevado a alguma coisa, tem módulo J alguma coisa. É elevado a J alguma coisa, tem sempre módulo unitário. Tá? E particular atenção para a exponencial complexa unitária, que a gente vai usar muito, né? Tá aqui ela é simplesmente esse cosseno de alguma coisa mais J seno. Tá? Ok? E aí, outro resultado importantíssimo que a gente viu também foi esse da... se a gente pega uma exponencial complexa aqui com frequência ômega 0 mais 2π, aqui ó, tem frequência ômega 0 mais 2π, essa exponencial complexa eu posso quebrar da forma como está aqui, ó. E esse terminho aqui, exponencial de j 2πn, certo? Isso aqui, no plano complexo, ele vai estar na circunferência de raio unitário, certo? Lá no ângulo igual a 2πn. Então, ele tem módulo 1 e o ângulo dele é 2πn. Ora, um ângulo 2πn é a mesma coisa que um ângulo zero. Qualquer múltiplo de 2π é a mesma coisa que ser um ângulo zero. Ou seja, tem um exponencial de j elevado a zero, que dá 1. Tá? Então, eu chego à conclusão que essa exponencial com frequência ômega 0 mais 2π é idêntica à exponencial de frequência ômega 0. São idênticas, tá? Essas duas exponenciais. Não é que não existe, mas elas são idênticas. Tá? Então, a conclusão que a gente tira é: a gente vai considerar... por padrão, digamos assim, ou definição, a gente vai considerar apenas as frequências no intervalo de comprimento 2π. Eu prefiro usar o intervalo de menos π a π. Tá? Então, a gente vai, por padrão, considerar que toda exponencial complexa, seno ou cosseno, isso aí vale para seno ou cosseno também, tá, pessoal? Afinal, seno ou cosseno nada mais são do que somas de exponenciais complexas, com subtração. A gente vai considerar que todo seno ou cosseno exponencial complexa, a frequência dele está nesse intervalo de menos π a π. Tá? Pode ter alguma fora desse intervalo? Pode. Só que se tiver, ele vai ser equivalente a alguém dentro desse intervalo. Tá? Então, a gente, por padrão, vai definir isso. Que o padrão é ser a frequência está nesse intervalo.
Não é que não pode, mas tem um equivalente dela dentro do intervalo. Tá? E aí, por consequência, o que a gente vai considerar que é uma alta frequência, a frequência baixa, digamos assim, a menor frequência é a frequência zero. Né? Então, mas, na verdade, qualquer múltiplo de 2π equivale à frequência zero. Então, o que é uma baixa frequência? Qualquer frequência que está em torno da frequência zero ou qualquer múltiplo de 2π. Porque vai ser equivalente à frequência próxima de zero. E uma alta frequência, ora, as frequências mais altas que existem é a π menos π, né, que são a mesma coisa. Né? Π menos π são a mesma coisa, já que uma é a outra mais 2π. Então, as altas frequências, todas aquelas frequências que estão em torno dos múltiplos ímpares de π. Né? π, 3π, 5π, menos π, menos 3π, menos 5π. São as altas frequências. Bom, vamos entrar agora mais especificamente numa seção de sistemas discretos no tempo. Tá? A gente vai usar essa notação aqui, que está mostrada aí. Certo? Ou seja, a gente vai usar, a gente pode usar essa notação de cima, que é esse T é de transformação, e uma chaves, né? Quer dizer que esse X é a entrada e Y é a saída, ou esse bloquinho que está aqui. Tá? X é a entrada e Y é a saída. Um exemplo talvez mais simples de sistema discreto no tempo é o atraso ideal. É um sistema que simplesmente dá um atraso no sinal de entrada. Tá? No caso aqui de ND. Se esse ND for positivo, eu estou dando um atraso no sinal. Né? Eu estou deslocando o gráfico para a direita. Se o ND for negativo, eu estou dando um avanço no sinal. Eu estou deslocando o gráfico para a esquerda. Outro sistema que a gente viu bastante, né? Eu já não vou passar tanto tempo aqui que a gente já viu, é o média móvel. O média móvel, está aí a expressão dele, ele tira a média da amostra atual com as M2 amostras do passado e M1 amostras do futuro. Ele tira a média dessa amostra. Vai sempre tirando, a cada instante que passa ele sempre tira. No gráfico abaixo a gente vê uma ilustração disso, no caso onde M1 igual a 1, ou seja, não tem amostras no futuro, é só a amostra atual e as 5 amostras no passado. A cada instante que passa ele calcula a média dessas 6 amostras aí. E assim vai. A gente viu, né, que esse média móvel tem um efeito de suavizar. Eu coloquei, inclusive, no SIGA, um códigozinho onde o média móvel é implementado e a gente viu que ele tem um efeito de suavizar a curva. Né? Aliás, é até interessante falar do média móvel, porque quem se interessa em dados e curvas do COVID, né, não sei se vocês estão acompanhando, mas os dados eles oscilam muito, né? Eles não seguem assim um padrão bem bonitinho, né? Oscila demais dia a dia. Enfim, os dados são muito precários, existe muita subnotificação. Então, uma das formas que às vezes as pessoas usam para ver a real evolução da pandemia é olhar a média móvel do Covid, certo? Vou colocar aqui um exemplo que eu estou falando. Eu peguei aqui um gráfico em um site que mostra a média móvel moving average de 5 dias, né, em vários países. Né? A vantagem de você usar essa média móvel é que não vai oscilar tanto. Assim. O que a gente tem visto em alguns lugares, na Itália, por exemplo, às vezes o número de mortes cai, ou de casos, cai um dia, 2 dias seguidos, e as pessoas já acham que aquilo significa que já passamos do pico e que, portanto, agora é só descer. Enquanto, na verdade, foi apenas uma flutuação e nos dias seguintes o número de casos voltou a aumentar novamente. Então, em casos como esse, é mais interessante você olhar uma média móvel. Nesse caso aqui é uma média móvel até pequena, de apenas 5 dias. Então, não tem tanta oscilação assim. Aliás, desculpa, tem um tanto, como ela é pequena, tem um tanto razoável de oscilação ainda. Tá? Como dá para ver, principalmente aqui na dos Estados Unidos, o número de casos confirmados. Né? Mas ainda assim, se você aumentasse esses 5 para 10 dias, você ia ter um comportamento a mais longo prazo e ter menos oscilação. Então, para você ver se realmente você chegou no pico, você tem que ver uma média móvel, ele é muito bom nesse sentido. Okay? Voltando aqui para os slides, em seguida nós vimos 4 propriedades de sistemas discretos no tempo. A primeira a gente não viu, essa sem memória aí, a gente ignorou isso, tá? Não é tão importante. A primeira que a gente viu mesmo foi o sistema linear. Um sistema dito linear se ele obedece o princípio da superposição, que é composto de 2 propriedades, a aditividade e a homogeneidade. A aditividade é, se eu entro no meu sistema com
com a soma de duas entradas, x1 de n mais x2 de n, a saída tem que ser y1 de n mais y2 de n, ou seja, a soma das saídas individuais. Isso é a aditividade. E a homogeneidade é, se eu multiplico a entrada por uma constante a saída tem que ser multiplicada por essa mesma constante a. Se eu provar que o sistema obedece essas duas propriedades para qualquer entrada, o sistema é linear. A gente viu e a gente pode também juntar essas duas propriedades numa só e demonstrar que se eu entrar no sistema com uma soma ponderada de entradas, que tem uma soma ponderada de entradas x, xk, né? Na saída eu tenho que ter uma soma ponderada das saídas individuais. Se eu fizer isso, eu demonstro as duas simultaneamente, a aditividade e a homogeneidade. A gente fez aí vários exemplos, né? Tá, com o acumulador, por exemplo, eu sugiro que vocês dêem uma olhada no livro. Aqui no livro tem a demonstração para o acumulador, aqui ó, da linearidade. Tem um exemplo no caso aqui do logaritmo, que é não linear. Okay? A propriedade seguinte é da invariância no tempo. Um sistema é dito invariante no tempo se, quando eu desloco a entrada de n0 no tempo, a saída tem que ser deslocada de n0 também. Certo? Se isso acontecer, o sistema é invariante no tempo. Por que a definição é essa? Olha, porque eu estou querendo dizer basicamente que o sistema não muda dependente de quando eu aplico a entrada. Eu posso aplicar a entrada agora ou daqui a um tempo, o sistema se comporta da mesma forma. Então, se eu entro como eu estava mostrando aqui, ó, se eu entro com x1 e eu tenho na saída, desculpa, aqui já é o atraso. Se eu entro com x e na saída eu tenho um y, se eu entrar com x de n menos n0, na saída eu tenho que ter y de n menos n0. Como está mostrado aqui nesse exemplo, né? Então, ele está entrando como x1, que é o x de n atrasado, tá? E ele vai verificar se a saída, quando a entrada é o x1, é igual ao y de n menos n0. Nesse caso, sim. Nesse caso, o sistema é invariante no tempo. Então, eu sempre vou ter que fazer, eu fiz alguns exemplos também, né? Eu sempre vou ter que fazer também essas duas contas. Eu faço o y de n e atraso ele, y de n menos n0, e calculo a saída quando a entrada é x de n menos n0. E vejo se as duas são iguais. Eu vou colocar também no sistema a solução dos exercícios lá do livro, tá? Para vocês, já que não vai ter aula de exercícios, eu não vou fazer muito exercício aqui, eu vou colocar no sistema para vocês verem, para vocês poderem ter acesso às resoluções. Uma coisa importante também, essas duas primeiras propriedades, por que elas são importantes? Porque tudo que a gente vai estudar a partir da próxima situação só é válido para sistemas lineares invariantes no tempo. Não é que todo sistema tem que ser linear, não serve para nada, não é isso. É que a teoria que a gente vai estudar aqui só serve para sistemas lineares invariantes no tempo. Tá? Que são os SLITs, né? Sistema linear invariante no tempo, a sigla SLIT. Então, é importante a gente saber reconhecer se um sistema é linear e invariante no tempo, por conta disso, porque tudo que a gente vai estudar na sequência só serve para sistemas lineares e invariantes no tempo. Tá? E a terceira propriedade é a causalidade. Essa é a mais fácil de tudo. Né? Um sistema é causal se ele é não antecipativo, se a saída não depende de entradas em instantes futuros. Só isso, pessoal. Basta falar isso. Se a saída não depende de entradas em instantes futuros, então o sistema é causal. Como nesse caso aqui do sistema de diferenças para trás. Já nesse caso aqui, diferença para frente é um sistema não causal. E por fim, a estabilidade. A gente vai estudar a estabilidade no sentido bibo, né? Está faltando um N bem aqui, né? Que é bounded input, bounded output, que é entrada limitada, saída limitada. Então, um sistema vai ser estável no sentido bibo se para toda entrada limitada, a saída for limitada também. Então, relembrando, o que é uma entrada limitada? Uma entrada limitada é uma entrada cujo módulo do sinal ele tem um valor máximo. Certo? Como assim, professor? Todo sinal não tem um valor máximo? Não, se for um sinal de duração finita, sim. Mas se for um sinal de duração infinita, pode ser um sinal que cresce indefinidamente. Ele cresce para sempre. Por exemplo, 2 elevado a n. Isso aí cresce para sempre. Ele não vai parar de crescer nunca. Tá? Então, esse sinal 2 elevado a n, por exemplo, é um sinal ilimitado. Ele não para de crescer. Isso é um sinal ilimitado. E o limitado é aquele que tem um valor máximo. Ó, o módulo dele não vai mais crescer disso aqui. Bx, no caso aí. Né? Tá?
Então, se a entrada for limitada, a saída tem que ser limitada também. Né? Lembrando, esse conceito só vale se a entrada for limitada. Se a entrada for ilimitada e a saída for ilimitada, eu não posso concluir nada. Eu só posso concluir se a entrada for limitada. Certo? Se toda entrada limitada me gerar uma saída limitada, o sistema é estável. Certo? E como ele está dizendo aqui também embaixo, se isso funcionar apenas para algumas entradas limitadas, o sistema não é estável. Ou seja, se algumas entradas limitadas me geram saídas limitadas, mas se outras entradas limitadas me geram saídas ilimitadas, o sistema não é estável. Toda propriedade tem que ser válida genericamente para qualquer entrada. Okay? Todas as propriedades que a gente viu. Linearidade, invariância no tempo, causalidade e estabilidade. Certo? A propriedade é a invariância. Tá? Você tem que provar para todas as entradas essas 4 propriedades. Certo? Já se você quer provar que ele não obedece à propriedade, não é linear, não é invariante, não é causal ou não é estável, basta dar um contra-exemplo. Furou no contra-exemplo, já mostrou que a propriedade não é válida. Agora a gente entra na seção de sistemas lineares invariantes no tempo. Como eu falei, a partir de agora, tudo que a gente estudar vai ser para sistemas lineares invariantes no tempo. Tá? Então eu peguei aqui um sinal qualquer, certo? E vou calcular a saída dele, o sinal x, e vou usar aquela propriedadezinha que eu mencionei agora há pouco, que qualquer sinal pode ser expresso como uma soma ponderada de impulsos deslocados no tempo. Voltando aqui para o slide do começo. Essa propriedadezinha aqui. Vamos usar essa propriedadezinha aqui. E colocar aqui dentro e ver, e ver a saída. Então, usando a propriedade da linearidade, eu posso escrever isso dessa forma aqui. Ó. Então, na entrada eu tenho uma soma ponderada de entradas. Repare bem que agora o sinal é o delta e não o x, como eu mencionei. Então, o x aqui é só uma ponderação, é só uma constante. O sinal mesmo é o delta de n menos k. Então, se eu tenho uma soma ponderada de entradas, na saída, se o sistema for linear, é uma soma ponderada das saídas individuais. E se o sistema for invariante no tempo, eu posso chamar de h de n a resposta ao impulso. A saída quando a entrada é o impulso. Então, chamando de h de n a resposta ao impulso, como está aqui, se o sistema for invariante no tempo, quando eu entro com delta de n menos k, a saída vai ser h de n menos k. Isso é o conceito de invariância. Eu atraso a entrada, atraso a saída também. Então, se ele é invariante no tempo, eu posso expressar essa equação dessa forma aqui. Ó. Isso é a soma de convolução. A gente usa esse símbolozinho aqui. Tem uma representação gráfica, que é essa aqui. Né? Como eu falei, eu posso expressar esse sinal de entrada aqui como soma desses 3 impulsos. Né? Então, quando eu passo esse sinal por esse sistema com essa resposta ao impulso, a saída, quando a entrada é esse impulso aqui, é dada por isso. Isso aqui é a saída. Isso aqui são as saídas quando a entrada é só esse pauzinho aqui. Isso aqui é a saída quando a entrada é só esse pauzinho aqui. Isso aqui é a saída quando a entrada é só esse pauzinho aqui. Se eu entrar com 3 pauzinhos separadamente, eu vou ter essas 3 saídas separadamente. E quando eu junto tudo, eu tenho a soma dessas 3 aqui. Então, a gente pode interpretar essa equação da seguinte forma. O y de n é uma soma ponderada de respostas ao impulso deslocados no tempo. O x não é uma soma ponderada de impulsos deslocados no tempo, pois o y é uma soma ponderada de respostas ao impulso deslocadas no tempo. Ok? A gente fez aqui um exemplo do livro 2.3. Recomendo muito fortemente que vocês vejam esse exemplo e que façam a segunda questão do livro, desse capítulo, questão 2. Tá? Vou colocar aqui também. Ó. Aqui, ele tem alguns exemplos também dessas outras propriedades, né? Da invariância no tempo. Esse exemplo 2.8. Sugiro que vocês vejam o exemplo do acumulador. Ele demonstra que é invariante no tempo. O compressor, ele demonstra que o compressor é variante no tempo. Dá alguns exemplos de causalidade e de estabilidade. Ele mostra que o acumulador se não me engano é o acumulador aqui, é instável. E, bom, chegamos aqui nesse exemplo que eu falei de 2.13, o 2.12 e o 2.13. Né? Ele vai fazer essa convolução aí. Então, eu sugiro que vocês vejam esse exemplo, que ele faz um passo a passo bem bonitinho. Eu fiz esse exemplo em sala de aula também. Tá? Agora chegamos em propriedades de sistemas lineares invariantes no tempo.
A primeira propriedade é a comutatividade, que diz que x convolução com h é igual a h convolução com x. Eu posso trocar a ordem do x com h que não altera nada. Ou seja, eu posso trocar a ordem aqui de x e h, esses dois aqui, que eu não vou alterar nada. Eu posso ter um somatório em k de h de k vezes x de n menos k. Então, essa é a primeira propriedade. Quem tiver interesse em demonstração, olha o livro, é bem fácil. Segunda, a distributividade sobre a adição. Né? Que se eu tenho x convolução com H1 mais H2, isso é o mesmo que x convolução com H1 mais x convolução com H2. Isso é o mesmo que essa conexão em paralelo, que está aqui embaixo. É a mesma coisa, que é representada por esse gráfico aqui, da direita. Ou seja, se eu entro com x no sistema H1, entro com x no sistema H2 e somo as duas saídas, isso é equivalente a um só sistema de resposta a impulso H1 mais H2. Como se essa situação aqui de cima fosse esse lado direito dessa equação aqui. Ó. E esse sistema aqui de baixo fosse esse lado esquerdo da equação aqui. Ok, pessoal? Prosseguindo. A próxima propriedade é a conexão em cascata, que é representada por essa equação, por esse gráficozinho aqui, ó, essa figurinha aqui. Se eu passo x1 por um sistema de resposta a impulso H1, em seguida, eu passo essa saída em outro sistema com resposta a impulso H2, isso aqui é como se fosse um só sistema com resposta a impulso, que é a convolução entre H1 e H2. Tá? Isso é o que mostra aqui, ó, conexão em cascata, em série. Ou seja, eu fiz uma conexão em série, eu passei em série, passei um sinal por dois filtros em série, uma série em cascata. Isso é como se eu tivesse passado por um só filtro, cuja resposta a impulso é a convolução dos dois. E juntando com a propriedade da comutatividade, a primeira, eu ainda chego à conclusão que eu posso inverter a ordem desses filtros. Posso passar por H1, depois H2, ou H2, H1. Ou seja, não importa a ordem com que eu passo esses filtros. Ok? Em seguida, a gente viu uma propriedade que me permite dizer se o sistema é estável só olhando para a resposta ao impulso dele. Certo? Tem essa demonstraçãozinha aí embaixo, bem simples, certo? Mas o que a gente concluiu foi que um sistema é estável se a resposta ao impulso dele for absolutamente somável. O que é isso? É esse S aqui embaixo. Ó. Eu tiro o módulo do H e somo todos os componentes. Se isso for finito, ele é estável. Certo? Como assim, professor, não vai sempre ser finito? Não. Se tiver um número finito de componentes não nulas, vai dar sempre finito, vai ser sempre estável, de fato. Mas se for um sistema com infinitas componentes não nulas, pode ser que isso aí não converja. Se isso não convergir, ele é instável. Okay? Ele não é absolutamente somável, vai ser instável. Okay? Prosseguindo. E para saber se o sistema é causal, também tem a demonstraçãozinha aqui, né? Para saber se o sistema é causal, eu tenho que ter que o H de n tem que ser nulo para n igual a zero. A resposta a impulso não pode ter nenhum componente não nulo para n negativo. Se tiver algum componente não nulo para n negativo, o sistema é não causal. Por quê, professor? Basta olhar aqui, ó, a convolução. Se eu tiver algum valor de H diferente de zero para K negativo, para K igual a menos 2, por exemplo. Então, esse H de menos 2 vai multiplicar x de n0 mais 2, ou seja, uma entrada futura. Então, ele vai depender dessa entrada futura. Então, ele seria não causal. Então, eu tenho que ter isso aqui para o sistema ser causal. Okay? Então, a gente chega em dois testes bem simples, né? Que é o para saber se o sistema é absolutamente somável, da estabilidade, e da causalidade, basta ver se o H de n é zero para n negativo. São dois testes para saber a estabilidade e a causalidade que só servem para sistemas lineares invariantes do tempo. Aquelas outras definições de causalidade e estabilidade continuam valendo. Essas aqui são equivalentes, tá? Mas que só servem para sistemas lineares invariantes do tempo. Aqui a gente fez alguns exemplos, tá? Deixei vocês fazerem. No livro tem também diversos exemplos, tá? Então, vocês recomendo fortemente que vejam aí esses exemplos. O que vai acontecer, na verdade, é que eu vou dar esses aulas teóricos, mas não vou fazer muito exercício, tá? Porque vai ficar meio chato fazer exercício aqui. Tá? Então, os exercícios vocês vão ter que fazer por vocês. No final das contas, a carga horária que eu vou fazer o upload de vídeos não vai ser a mesma carga horária que eu daria em sala de aula, porque não vou fazer os exercícios aqui, nem tirar as dúvidas de vocês. Eu vou só mostrar aqui a teoria e mostrar a MATLAB também, mas não vou fazer exercício, nem vou tirar as dúvidas. Então, cabe a vocês ficarem
fazem esses exercícios, vendo os exemplos do livro, e os exercícios eu vou colocar a resposta como eu falei, né? Aí outra coisa bacana que a gente viu então a gente vai chamar de filtro FIR, que é Finite Impulse Response Duration, aí, tá? Finite Impulse Response é um sistema de duração finita, ele tem uma resposta ao impulso com um número finito de coeficientes. E o sistema é IIR, que é resposta a impulso infinita, Infinite Impulse Response, se ele tiver um número infinito de coeficientes não nulos na resposta ao impulso. Okay? Então a gente vai usar muito essa classificação, filtros FIR, filtros IR. Tá? Como eu falei, não sei se vocês lembram, mas a gente pode falar em português, RIF, também, que é resposta a impulso finito. Só que a sigla do outro em português fica estranha, fica RI. Eu prefiro usar a sigla em inglês, FIR e IR. Tá? E a conclusão que a gente chega, baseado nessa propriedade da estabilidade, é que todo sistema φ é estável. Certo? Por quê? Porque ele vai ter um número finito de coeficientes não nulos, então ele vai ser sempre absolutamente somável. Já o IR pode ser estável ou instável. Depende se a resposta a impulso é absolutamente somável ou não. Né? Nesse exemplo aqui, esse sistema é absolutamente somável apenas se o módulo de A for menor do que 1. Aqui a gente mostra, mais uma curiosidade, que é o seguinte. Às vezes o sistema é causal, mas ele tem só um número finito de elementos não nulos para ir negativo, né? A resposta é impulso. A gente viu que para ser causal, o H de N tem que ser nulo para ir negativo. Só que, dá um exemplo aqui, o sistema de diferença para frente, que é esse sistema aqui, ó, delta de N mais 1 menos delta de N, certo? O diferença para frente é não causal, ele tem esse impulso aqui, delta de N mais 1, que é centrado em N igual a menos 1. Então, ele tem um coeficiente ali em negativo, no semi-eixo negativo, então ele é não causal. Só que sistemas como esse podem ser causalizados. Não sei se vocês lembram quando eu falei disso. Eles podem ser causalizados. Como? É só dar um atraso. Se eu der um atraso, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse one sample delay, que é isso aqui, ó. Quando eu dou um atraso nele, esse sistema que era equação de diferenças vira assim, ó. Vira uma equação, um sistema de diferenças normal. Então, só para deixar claro mais uma curiosidade, às vezes um sistema não causal, mas que tem um número finito de coeficientes no semi-eixo negativo, ele pode ser causalizado dando um atraso nele, certo? Com o atraso ideal, passando por um sistema de atraso ideal. Tá? O que não pode ser causalizado de jeito nenhum são os sistemas que têm um número infinito de coeficientes no semi-eixo negativo. Esses não podem ser de jeito nenhum causalizados. Ok? Em seguida, nós vimos as equações de diferença com coeficientes constantes, que são, na verdade, extensões uma extensão, é o equivalente da equação diferencial para o caso discreto. Ela está para o caso discreto, assim como a equação diferencial está para o caso contínuo. A gente viu a principal motivação para a gente estudar equação de diferenças, eu dei esse exemplo do acumulador, que está aí. Se a gente quisesse fazer um acumulador na prática, o melhor a fazer seria fazer essa equação de baixo aqui. Que não precisaria a todo momento estar somando todo mundo, né? Você está chamando o acumulador, soma o x de n menos 1, x de n menos 2, até menos infinito, né? E, na verdade, é muito mais fácil implementar essa equação daqui, ou seja, o y de n é o y de n menos 1 é x de n, né? Ou seja, é uma equação, é uma recorrência, né? Então, a equação de diferenças, ao contrário da convolução, que depende só de entradas passadas, a equação de diferença depende das saídas passadas também. Então, é uma recorrência. Tá? Então, ela vai servir para quê? Ela vai servir para a gente implementar filtros de resposta a impulso infinita. Porque um filtro de resposta a impulso infinita a gente não pode implementar numericamente, ou seja, no MATLAB, usando convolução, porque ele tem resposta a impulso infinita, eu não posso fazer infinitos termos. Né? Então, a gente vai implementar o sistema de resposta a impulso infinita sempre usando a equação de diferenças, como está expresso aí. A gente deu outro exemplo que é do média móvel. O média móvel, apesar de ter resposta ao impulso finita, ele também pode ser, digamos assim, simplificado se você usar uma equação de diferenças. Né? A ideia, se a gente voltar aqui na figura, só um momento, cadê? Figurinha do média móvel, está aqui, a figurinha do média móvel. A ideia é, a cada instante que passa, eu tirei a média desses últimos 6 aqui, a cada instante que passa, eu não preciso recalcular a soma de 6 termos. Eu só
adiciono o próximo termo que vem e subtraio o anterior. E vou fazendo assim. Então, no caso de uma média móvel muito grande, digamos, em vez de 5.000, eu não preciso a cada instante estar fazendo 5.000, uma soma de 5.000 termos. Basta adicionar o próximo e subtrair o último. Né? Então, voltando aqui para o slide, então eu teria essa expressão final aqui, que é exatamente isso que eu falei. Ó. Eu pego o anterior, subtraio o próximo e diminuo o último. Tá? Novamente dividindo aqui para a média. Okay? E a gente viu também que equações de diferenças, coeficientes constantes, elas possuem a saída, no caso genérico, né? Ela possui dois termos. Uma é a solução particular ou forçada, que é aquela solução que depende da entrada, mas não depende das condições auxiliares, das condições iniciais. E esse YH é a solução homogênea ou natural. É uma solução que não depende da entrada, mas depende das condições auxiliares, condições iniciais. Quem se lembra de equações diferenciais tinha isso também nas equações diferenciais. Ou quem se lembra de circuitos 1, que também era expresso por equações, os circuitos também são expressos por equações diferenciais, também tinha isso. Né? Aqui eu não vou pedir para vocês calcularem a solução homogênea, tá? Eu apenas quero que vocês saibam o seguinte, como a gente viu um exemplo no livro, né? Foi o exemplo 2.14 é interessante também, o 2.15, né? Mas o exemplo que eu fiz em sala de aula foi o 2.16. A gente fez um exemplo aqui, né? Desse sistema bem simples de equação de diferenças e chegou à conclusão que a saída final é dada por isso aqui, ó, né? É por isso aqui, não sei se vocês lembram, né? Aí, o que acontece? Esse primeiro termo aqui, né? Peraí, tá? Esse primeiro termo aqui, ele depende desse C, que é a condição inicial, e não depende da entrada. Esse K depende da entrada. Então, esse primeiro termo é a solução homogênea ou natural, e o segundo termo é a particular ou forçada. Né? Então, o que a gente concluiu, que o mais importante que eu vou precisar de vocês é o seguinte: se o sistema tiver uma solução homogênea não nula, ele não vai ser linear nem invariante no tempo. Certo? Por quê? Porque se eu multiplico a entrada por uma constante, para ele ser linear, ele tem que ser multiplicado pela mesma constante. Mas se eu multiplico a entrada por uma constante, a solução homogênea não vai acontecer nada com ela. Ela não vai ser multiplicada por uma constante, vai ficar inalterada. Então, se tiver uma solução homogênea não nula, o sistema não é linear. E a mesma coisa para invariância no tempo. Se eu dou um atraso na entrada, a solução particular ela vai ser atrasada, mas a homogênea não. Então, o que eu quero que vocês saibam é eu tenho que ter uma solução homogênea nula para a equação de diferença ser linear e invariante no tempo. Eu tenho que ter uma resposta homogênea ou natural nula. Certo? E para isso eu tenho que ter as condições iniciais nulas. Basicamente, tem que ter as condições iniciais nulas e o sistema está em repouso. Tá? Ok? A gente viu alguns exemplos. Em seguida, a gente entrou direto na ideia de transformar de Fourier. Mais especificamente na ideia de resposta em frequência, né? E eu quis motivar da seguinte forma: se eu entro com um sistema linear invariante no tempo, com essa exponencial complexa aqui, que vocês estão vendo aqui, a saída vai ser dada por isso. Ou seja, significa que a saída é a própria entrada, que é essa entrada aqui, vezes uma constante. Constante no sentido, não é para ter esse parênteses pequeno aqui depois do K. Constante no sentido que não depende do N, depende do W, mas não do ômega, né? Que é a frequência da exponencial complexa, mas não depende do N. Então, esse termo aqui a gente chama, essa constante aqui, a gente chama de resposta em frequência, porque é a resposta que o sistema dá a essa frequência. Né? E esse resultado é muito bacana, porque fala que a saída vai ser a entrada multiplicada por uma constante. A gente chama isso de autofunção. Né? É tipo autovetor, porque autovetor, lá em cima de lineares, é quando você fazia uma transformação no vetor e dava ele próprio vezes uma constante. Aqui é a mesma coisa, eu fiz uma convolução e deu ele próprio vezes uma constante. Então, exponenciais complexas unitárias são autofunções de sistemas lineares invariantes no tempo. Certo? E a gente viu que essa propriedade é o que nos motiva a usar a transformada de Fourier. Por quê? Porque significa que se eu conseguir expressar um sinal como uma soma de exponenciais complexas, uma soma ponderada de exponenciais complexas, a saída do sistema vai ser a mesma soma ponderada de exponenciais complexas, sendo que cada exponencial complexa vai estar multiplicada pela sua resposta em frequência. Isso que vai gerar a chamada o teorema da convolução, né? Que a convolução no tempo vira um produto na frequência. Tá? Espero que vocês estejam recapitulando aí. Não vou ser
tão detalhista, porque isso é só uma revisão, esse primeiro vídeo, tá? A partir do segundo vídeo são as coisas que eu realmente não vi, então eu vou com mais calma, então aqui eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Qualquer dúvida, manda o WhatsApp aí, tá? Ou se você estiver vendo esse vídeo quando o professor novo assumir, você pode tentar tirar dúvida com ele também, tá? Mas pode me mandar um WhatsApp ou e-mail, tá? Então, essa é a ideia da transformada de Fourier. Esse slide aqui, 39, pode ignorar, tá? E esse 40 também, o 41 também. E o 42 também. Tá? Que são esses negócios de exponenciais complexos abruptamente aplicados, isso aí pode ignorar, tá? Não é tão relevante não. Então, aqui a gente tem a expressão da transformada de Fourier, equação 11, e a transformada de Fourier inversa, equação 10. A equação 10 tem exatamente o que eu falei. Eu estou expressando o xn como uma soma ponderada de exponenciais complexas. Né? Aqui as exponenciais complexas, esses x são esses pesos, essas ponderações. Mas, professor, aqui tem uma integral. A integral é uma soma, certo? Significa apenas que eu estou fazendo uma soma de exponenciais complexas, mas eu estou usando todas as exponenciais complexas possíveis. Por isso que não é uma soma, mas uma integral. Tá? E de menos pi a pi, porque a gente viu que as exponenciais complexas, a gente vai considerar que elas estão sempre entre menos pi e pi, a frequência. Né? Tá? Então é isso, essa equação 10 expressa um sinal como uma soma ponderada de exponenciais complexas. E é isso que vai dar vazão ao teorema da convolução, que a gente vai ver mais à frente. Né? Mas eu já até adiantei para vocês, né, que faz que a convolução no tempo se torne um produto das transformadas de Fourier. Eu já fiz isso em sala de aula, né? Mas a gente vai ver com mais calma isso mais adiante. Tá? E a de baixo é a chamada transformada de Fourier, né? As de cima é a transformada de Fourier inversa, e a de baixo é a transformada de Fourier. Eu coloquei síntese e análise, porque análise é você quebrar, né? Você está quebrando o sinal em várias frequências, decompondo em várias frequências, né? E síntese você está juntando de volta, né? Então a equação 11, falando um pouco dela agora, é a inversa da equação 10. Eu acho que eu cheguei a demonstrar isso em sala de aula também, né? Que a 10 é a inversa da 11, né? E tem aquela interpretação que eu falei, que não sei se vocês lembram, que eu posso interpretar isso como sendo como se fosse, usando a notação, a ideia de álgebra linear, como se fosse uma mudança de base, né? Eu estou expressando o x, é como se o x eu estivesse expressando numa base de... Lembra no começo da primeira aula? Que todo sinal pode ser expresso como uma soma ponderada de impulsos deslocados no tempo, né? É como se o x no domínio do tempo tivesse sido expresso numa base formada por impulsos deslocados. E agora eu vou expressar ele numa base formada por exponenciais complexos. Como se fosse uma mudança de base. Tá? Onde a transformada de Fourier são as coordenadas dessa nova base. Tá? Eu estou como se fosse expressar um vetor numa outra base, né, no outro plano de coordenadas. E essas novas coordenadas, então novas coordenadas no novo plano. É como se fosse a mesma coisa. Aqui a transformada de Fourier, esse x de exponencial de j ômega, é como se fossem as coordenadas do x dessa nova base. Que base? A base formada por exponenciais complexas. Né? E essas exponenciais complexas são também de módulo unitário, como se fosse um vetor unitário. São de módulo unitário e são ortogonais umas às outras. Tá? Se você fizer a integral de duas exponenciais complexas dessas com frequências diferentes, ela é zero. Né? E embaixo é como se fosse o produto interno. Né? Eu também demonstrei em sala de aula que quando você quer saber a coordenada de um vetor, né, ou a coordenada é como se fosse a projeção do vetor numa certa direção. Né? Você usa o produto interno, não sei se vocês lembram disso. Tá? Também, se não lembrar tudo, enfim, me manda uma mensagem aí que eu explico melhor. Mas não sei se vocês lembram, quando você quer fazer decompor um vetor, você pode fazer o produto interno, que é basicamente, né, módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo. Né? Aí, se um dos vetores for unitário, fica só módulo de A vezes o cosseno do ângulo. Isso dá a projeção. Né? E essa equação 11 é justamente o produto interno. A equação de um produto interno, né? O produto interno pode ser expresso como o somatório do produto ponto a ponto dos dois vetores. Né? E aí tem um detalhezinho que tem esse menos aí, exponencial de menos j ômega n, que é porque o produto interno, se um dos vetores é complexo, então você tem que conjugar o segundo termo. Tá? Então é isso. Se você olhar a equação 11 e voltar aqui, nesse slide aqui, nesse slide 37, você vê que isso aqui é justamente a transformada de Fourier da resposta a impulso. Né? Então a gente chegou na quarta e última forma de representar um sistema aqui. A gente viu a resposta a impulso no mesmo tempo, a gente viu a equação de diferença, a terceira forma, a equação de diferença, aquele A, K e BK da equação de diferença, que também é no domínio do tempo.
A gente está vendo agora a resposta em frequência, que na equação 2 aqui, que é uma forma de apresentar o sistema no domínio da frequência. É a transformada de Fourier da resposta a impulso. Tá? Essa resposta em frequência, o módulo dela a gente chama de resposta em magnitude e a fase chama resposta em fase. Tá? Aliás, isso dá uma deixa para a próxima observação, que é, lembrando também, transformada de Fourier, ela é sempre complexa, mesmo o sinal sendo no domínio do tempo sendo real. Que os sinais do domínio do tempo vão sempre ser reais. Mas a transformada de Fourier é complexa, tá? Que pode ser expressa na equação 12, nas partes real e imaginária, ou como na equação 13, né, na forma polar, que tem magnitude e fase. Essa forma 13 a gente vai usar mais ela, que é o espectro de magnitude e o espectro de fase. Tá? Ok? Professor, mas é estranho ser complexo, né? Se isso não é real. Na verdade, quer dizer apenas o seguinte, que se eu estou expressando o sinal xn como uma soma ponderada de exponenciais complexas, se as exponenciais são complexas, os pesos, as coordenadas podem ser complexas também. Nada impede. Certo? Então, a interpretação da equação 13 é simplesmente que se eu jogar aqui a equação 13 na 10, o módulo e a fase, quer dizer apenas que se eu estou expressando x como uma soma de exponenciais complexas, o módulo da magnitude vai ser a amplitude dessa exponencial complexa e a fase, né, essa fase aqui da exponencial da transformação de Fourier, vai ser a fase inicial da exponencial complexa. Bom, espero que tenha entendido, também não posso me alongar muito, tá? Outro detalhe importante é que, mesmo que o sinal seja discreto no tempo, a frequência é contínua, tá? Então, uma coisa que o pessoal se confunde muito também. O sinal discreto no tempo, a frequência é contínua. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O tempo ser contínuo discreto não tem nada a ver. A frequência é sempre contínua, tá? Por quê? Porque às vezes normalmente eu preciso de todas as frequências nessa equação 10 para expressar o sinal como uma soma ponderada de exponenciais complexas. Ok? E uma terceira observação é transformar de Fourier de um sinal discreto no tempo é sempre periódico no período 2π. Certo? No caso de transformar de Fourier de um sinal contínuo, isso não ocorre, mas de um sinal discreto isso sempre ocorre. Ela sempre vai ser periódica no período 2π. Por isso que quase sempre, quando a gente for expressar uma transformada de Fourier, a gente vai expressar ela só de menos π a π, porque ela é sempre periódica. Ok? Em seguida, a gente viu a condição de existência da transformada de Fourier, né, que está aí embaixo, essa equação aqui, né? Ou seja, a transformada de Fourier de um sinal existe se ele for absolutamente somável. Tá? Se você tiver lembrado um pouco do que eu falei mais no começo dessa aula, essa é a mesma condição para um sistema linear invariante de tempo ser estável. Tá? Então, você tem a mesma condição, ou seja, ser absolutamente somável, certo? Mas são duas coisas distintas. Uma coisa, aquela é a condição para um sistema linear invariante de tempo ser estável, e essa é a condição aqui, é a condição para a transformada de Fourier existir. Tá? A conclusão que a gente pode tirar é que, juntando essas duas partes, é que se eu tenho um sistema que é absolutamente somável, que a resposta a impulso é absolutamente somável, ele vai ser estável, tá? E a transformada de Fourier da resposta a impulso vai existir. Ou seja, a resposta em frequência vai existir. Então, recapitulando, se o H de n de um sistema é absolutamente somável, ele vai ser estável e a resposta em frequência, né, a transformada de Fourier da resposta a impulso vai existir. Ou seja, conclui-se que um sistema é estável se a resposta em frequência existe. E quando eu digo existe, é que ela não é infinita, ela não explode para o infinito. Tá? Então, ou seja, a resposta em frequência, se ela existe, o sistema é estável. Se ela não existe, se ela tem para o infinito em algum ponto, ele é instável. Ok? Tá? Aqui a gente termina a parte teórica de tudo que a gente viu. Tá? Então, eu vou fazer o upload desse primeiro vídeo. Tá? O próximo vídeo ainda vai ser de recapitulação, mas vai ser mais rápido. Vai ser uma recapitulação, eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos do livro. Tá? E vou mostrar também algumas simulações do MATLAB, tá? Mas esse primeiro vídeo a gente fica por aqui.